Paz e graça da parte de Deus e da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos. Nós vamos fazer a leitura num dos livros mais emblemáticos da carta de Paulo, que é o livro de Romanos, capítulo 3, no verso 9. Quem gosta de conteúdo bíblico, de explicação bíblica, né? Aqui gosta de meditar a palavra de Deus, compartilhe esse vídeo, leva para o teu irmão a palavra de Deus. Né? Porque cada dia a palavra se faz nova na vida daquele que crê. Né? Pode escutar a palavra na igreja, pode escutar em outro lugar, mas a palavra sempre é nova na vida daquele que crê. Sempre tem novidade. Né? O que está escrito aqui é que todos os homens estão debaixo do pecado. Né? Quem quiser acompanhar aí é bom. Romanos 3, verso 9. Né? Em diante. Pois que, dizia ele, a pergunta, pois que somos mais excelentes, dizia Paulo. Aí vem a resposta, de maneira nenhuma, pois já dantes, já lá atrás, demonstramos que tanto judeu como grego, todos estão debaixo do pecado. O que ele está querendo dizer? Não existe ninguém excelente, não existe ninguém melhor do que ninguém, não existe ninguém importante. A palavra de Deus põe todos numa, tanto judeus como gregos, como todos estão numa medida só. E todos estão debaixo do pecado por natureza, vivificado na graça por meio de Cristo, mas por natureza somos pecadores em Adão, né? E somos justificados e salvos em Cristo. Né? Como está escrito, não há um só justo, nenhum sequer. Né? Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só que. Quem está dizendo, não tem ninguém que possa fazer o bem com a natureza humana. Não, o homem não consegue fazer o bem. Se o bem, se um sentimento de caridade, se um sentimento de piedade brotar no teu coração, é sinal do Espírito Santo trabalhando em ti, não é a tua natureza. O homem, a natureza do homem é ruim, a natureza do homem é pecaminosa. A sua garganta é um sepulcro aberto, como as suas línguas tratam enganosamente. Peçonhas e áspides está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue, e seus caminhos há destruição e miséria, e não conhecem o caminho da paz. O homem natural é tudo isso aqui que a palavra de Deus está dizendo, o homem natural. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei, o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo o mundo seja condenável diante de Deus. O que ele está dizendo? Que o homem natural, né, pela lei de Moisés, pela lei de Deus, pelo Antigo Testamento, nenhum homem se salvaria, nenhum homem conseguiria a salvação. Porque todos estavam condenados, porque o homem não consegue, por natureza, fazer o mal, o bem, né? Por natureza, se santificar, agradar a Deus, o homem não consegue agradar a Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Né? O que a lei fez? Ela não justificou ninguém, ela não salvou ninguém. Quando não existe lei, não existe condenação. Por exemplo, se não tem uma lei de trânsito, você não vai ser multado. Se não tem uma lei, você não vai ser preso. A lei, ela trouxe a condenação. Então, a lei, ela não trouxe a salvação. Né? E por isso que continua falando a justificação pela fé em Cristo Jesus. Somente em Cristo Jesus, nós somos perdoado, justificado e liberto do pecado.
Mas agora se manifestou sem lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei dos profetas. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, sem lei, por meio da fé, por meio de crer. Não existe mais lei, não existe mais obra. Tem que fazer isso para salvar, tem que andar de acordo com essa lei para se salvar. Não existe lei. É isso que ele está querendo. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, sendo o testemunho da lei e dos profetas. Por que o testemunho da lei e do profeta? Porque os profetas, eles pregaram a vinda de Cristo, eles pregaram o nascimento de Cristo, né? Isaías deu exemplo disso. O profeta que mais pregou Cristo foi Isaías, né? O Velho Testament, ele testificava desta nova aliança, desse novo Israel que nasceria em Cristo Jesus, né? Então, por isso que fala isso, né? Que a lei dos profetas, né, deu testemunho da graça de Cristo. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Em Cristo Jesus não há diferença. Antigamente, o povo de Deus pela lei era só Israel. Agora, em Cristo Jesus não há diferença. Todos somos filhos de Deus se cremos realmente de coração que Jesus Cristo é o Filho de Deus, né? Todos, não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória, não estavam, né? Perdão, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Que nós todos somos pecadores e destituídos estamos da glória de Deus, por natureza. Mas em Cristo Jesus somos perdoados, justificados e alcançados a salvação por meio da fé em Cristo Jesus, não por obras, não por lei e não por força nossa, né? Sendo justificado gratuitamente pela sua graça, sendo justificado sem pagar, de graça, estamos sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Jesus Cristo, o qual Deus propôs para apropriação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sobre a paciência de Deus. Olha a misericórdia maravilhosa de Deus, irmãos. Glória a Jesus. Ele deu o seu próprio Filho para derramar o sangue, para mostrar a sua misericórdia, sendo que foi o homem que desobedeceu, o homem que pecou, o homem que caiu lá em Adão, né? Não foi culpa de Deus. Deus avisou o homem que se ele comesse daquela árvore ele morreria. Mas mesmo assim, o que ele está querendo dizer aqui, que ele sentiu, aleluia, que ele deveria fazer justiça, porque ele criou o homem, né? O qual Deus propôs para apropriação pelo seu sangue, pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça. Pela remissão, tem que fazer justiça, é o que criou o homem. Pela justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos, sobre a paciência de Deus. É a paciência dele, de nos suportar, de ter essa grande misericórdia, de enviar seu Filho para, através do seu sangue, nós fosse restituído de novo, né, perdoado, né, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Só aqueles que têm fé, irmãos. Sem a fé, impossível se salvar, né? Não tem outro caminho, é só Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim, disse ele. Onde está logo a jactância? Quer dizer, onde está logo a jactância? Ele faz uma pergunta. É excluído em Cristo. Porque qual lei? Das obras? Não. Mas pela lei da fé. Então, quer dizer, não é mais pela lei da obra, não é mais tem que fazer isso para salvar, tem que fazer aquilo para salvar, não. É pela fé salvação. Né? Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Quer dizer, o homem é justificado pela fé, não precisa mais guardar sábado, não precisa mais fazer isso, fazer aquilo, fazer propiciação, degolar cordeiro, nada disso. Somos justificados não pelas leis da obra, né, mas pela lei da fé. Né? Concluímos que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Ele faz uma pergunta. É porventura Deus somente dos judeus?
e não é também dos gentios? Faz duas perguntas. Também todos os gentios, certamente. Também todos os gentios, certamente. É Deus de todos. Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão e por meio da fé a incircuncisão. Né? Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. Né? E qual lei que é estabelecida? A lei do Velho Testamento? Então, a lei da fé. Qual que é a lei da fé? Crer em Jesus Cristo como seu único e pessoal Salvador. E qual é a sua lei? O que ele disse lá em Mateus? Qual que é a lei? Amar a Deus sobre todas as coisas e teu próximo como a ti mesmo. Ele resumiu a lei nisso. E servimos a Cristo não com guarda de sábado, não com circuncisão, não, nada disso. Nós servimos a Deus pela fé em Cristo Jesus, em espírito e em verdade. Somos agora não homens mais naturais e pecaminosos, mesmo tendo uma natureza pecaminosa, mas não servimos mais ao pecado, porque o que está dentro do nosso coração é graça, é santidade, é fé, é virtude, é crença em Jesus Cristo, é poder da glória de Deus, porque Deus falou ainda que que ele não ia mais viver em templo feito por mão de homem, mas sim nos nossos corações. Deus abençoe, que essa palavra possa refletir na tua vida mais espiritualidade, mais liberdade com Deus, mais comunhão com Deus, mais entendimento sobre o Evangelho. Que Deus possa construir na tua vida uma vida melhor, uma vida de santificação, né? Rejeitando o pecado, procurando se aproximar-se da oração, da santificação, do amor fraternal. É isso que são as virtudes da graça e que agrada ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus que abençoe a todos, a paz de Deus e graça do Filho de Deus esteja com todos. Amém.